De fato, você estaria no mesmo estado que a consciência universal, conhecimento e intenção. Pai, inteligência em equilíbrio com a mãe, propósito, para dar o ser e a forma ao plano que você tem a intenção de criar. Você pode imaginar o caos mental, emocional, que se seguiria após sua explosão, a incapacidade de pensar com clareza, os pensamentos que viriam um após o outro, exigindo expressão, nenhum deles sensatos ou lógicos. Tente compreender que você, uma forma individualizada, é o microcosmo do macrocosmo. Você é a cabeça de um alfinete expressando a consciência, conhecimento universal. Seja quando em equilíbrio medita aquietando o pensamento, seja como consciência ativa quando pensa e sente, projeta e cria. Portanto, se você puder relacionar a sua minúscula explosão de consciência com a explosão dos céus, terá uma pequena ideia do caos que se seguiu, momentaneamente, tanto na dimensão universal quanto nos éons de tempo dentro da nova expansão criada na dimensão matéria, ainda em seu estado sem forma. Assim, muitos de vocês terão que reorganizar totalmente suas ideias a respeito da criação. Ela iniciou em uma condição de caos total. Os impulsos universais foram divididos. Não havia um projeto para dirigir ou controlar o início da individualidade. Os impulsos estavam ainda sem nenhuma forma consciente ou direção. Eram impulsos naturais para realizar certas funções impulsivas, distintas na consciência. Porém, não estavam inteligentemente dirigidos para um específico movimento ou ligação, por nenhuma força diretiva superior. Eles estavam sós, impulsos da consciência, conhecimento, separados e perdidos, capazes de receber impressões. Porém, não havia outras impressões para receber além daquelas do caos interior do movimento, atividade da eletricidade e da ligação, repulsão do magnetismo. E este caos de consciência foi manifestado na criação como caos de partículas. Nessa expansão do caos de partículas elétricas, entretanto, existia a consciência primordial do eu original. Não importando qual fosse o caos, o eu original veio através da intenção Pai para deslocar-se, tomar o controle, criar. O eu original tomou forma inicial em uma carga positiva de energia elétrica. Converteu-se em força eu dominante sob a forma de um próton com seus satélites de carga elétrica negativa, sobre o qual a mãe propósito de ligação foi ativada, sob a forma de uma carga elétrica positiva encontrando-se com uma carga elétrica negativa. Eles se afeiçoaram, como se poderia dizer de dois seres masculino e feminino evoluídos das espécies vivas, e se uniram. A mãe, propósito de repulsão, foi ativada quando pareceu provável que duas cargas elétricas positivas ou duas negativas iriam se encontrar e reagir negativamente. Ela se interpôs e as separou, exatamente como a sua parte fêmea evoluída. Uma mãe separaria dois brutos turbulentos e agitados a ponto de envolverem-se em uma briga.
Essa foi a única forma de consciência, conhecimento no caos durante muitíssimo tempo. Ainda que o tempo não tenha nenhuma importância no reino da matéria em si. O tempo somente tem importância quando há um contato de conhecimento consciente entre cargas elétricas, resultando em ligação ou repulsão. Quando há uma progressão de aproximação e eventos que ocorrem, e quando há propósitos a serem alcançados. Fora disso, o tempo não tem sentido. A criação é o produto dos impulsos primários funcionando de maneira individual e em conjunto, causando impressões um sobre o outro, satisfazendo necessidades inerentes gravadas na consciência. Essas necessidades são, de início, a de aumentar e experimentar a autoexpressão, levando em seguida a uma maior separação para restaurar um sentido de segurança interna e de conforto, e ser reunido na harmonia da consciência universal. Dessa força impulsora para uma harmonia reunida do ser, veio o impulso masculino-feminino de reunião para recuperar a bem-aventurança que está oculta na consciência da alma. Você poderia fazer uma analogia do parágrafo anterior, com o hábito dos pais de saírem para trabalhar de manhã e voltarem esperançosamente à noite para o conforto e reunião familiar, onde eles repõem as forças para aventurarem-se a sair novamente na manhã seguinte e enfrentar o mundo. Portanto, o processo de criação da autoexpressão universal levou bilhões de anos no tempo para cumprir-se. Depois do Big Bang, o processo criativo pai-mãe dividiu-se em duas energias diferentes que continuamente trabalharam separadas e em conjunto, independentes, mas mutuamente retidas, para funcionarem juntas, tendo características ou naturezas individuais e diferentes funções. Portanto, a sua carga de trabalho é diferente, ainda que indivisível. Você já sabe, e por um processo de meditação deve ter entendido plenamente qual a natureza do pai e da mãe no equilíbrio da dimensão universal. Brevemente, a natureza do pai é a de ser ativo, criativo e de realizar a obra da criatividade. Também é uma condição do eu original e da existência individualizada. Todo ser vivo, desde uma bactéria até um hipopótamo, tem um forte sentido de eu original e a necessidade de protegê-lo. A natureza da mãe é a de dar forma ao plano da consciência elétrica iniciado pelo pai inteligência, unindo as partículas elétricas. A consciência pai e mãe, os impulsos primários, estão ambos em equilíbrio e são da natureza da dimensão universal. E, consequentemente, quando eles criam a forma individual, levam ao final a obra da natureza da dimensão universal. Esta é crescimento, prover alimento e nutrição, cura, proteção, satisfação das necessidades em um sistema coerente de lei e ordem, sobrevivência. As energias de consciência, pai e mãe, são impulsos, ambos retidos na dimensão universal, e quando são liberados do equilíbrio, realizam poderosamente a obra da criação. Além disso, considere a magnitude de sua obra na criação por todo o mundo. Os impulsos pai e mãe impulsionam cada nível de criação desde a formação dos elementos
a molécula e a célula viva, até o magnífico mamute. Eles também trabalham instintivamente dentro dos pais, impulsionando-os a unirem-se, conceberem, carregarem e criarem a sua prole. Alguns pais se ausentam depois do nascimento de seus descendentes, sejam eles ovos, filhotes ou seres humanos. Estes são os pais cujo sentido de eu original é maior que seu instinto inato de paternidade. É neste ponto que você deve se tornar plenamente consciente do significado de impulso. Pode ser que você ache que esta é uma forma de criatividade muito nebulosa. Porém, se refletir durante algum tempo, talvez se dê conta no final de que nenhum ser humano, animal ou inseto, nem mesmo uma planta, empreende alguma atividade na dimensão material sem uma pressão interior da consciência, a qual é o impulso. Este pode ser o de virar-se para o sol, correr, comer, trabalhar, dormir, fazer compras, ter um filho. Sempre o impulso precede a atividade, inclusive a de piscar os olhos. E mais, não há nenhum impulso que inicie uma atividade que não esteja dirigida por algum propósito. As plantas giram as flores e as folhas para captar os raios do sol necessários ao seu crescimento. As pessoas correm para manter a forma, comem para satisfazer a fome, trabalham para ganhar a vida, dormem para escapar das tensões e recarregar as suas energias, vão às compras para se suprir de alimentos, tudo direcionado para a sobrevivência e o conforto pessoal. Então, os impulsos são a realidade por trás e dentro da criação. Se toda a matéria voltasse à sua forma original de partículas elétricas, os impulsos universais ficariam intactos e no final dariam forma a outra criação. Os impulsos são para sempre. Entretanto, as partículas elétricas na matéria viva estão aqui hoje e amanhã terão desaparecido, mas a alma continua. Você pensa com os impulsos elétricos no cérebro. Você sente com os impulsos magnéticos em seu sistema nervoso. Estes últimos centram e unificam os impulsos elétricos em um todo unificado. Sem a ligação magnética, em seu sistema você seria apenas movimento sem conhecimento. Agora é o momento de levá-lo de volta às minhas experiências no deserto, descritas na carta 1. Você deve lembrar que quando fui ao Rio Jordão para que João Batista me batizasse, eu era um rebelde totalmente contrário aos ensinamentos dos judeus que afirmavam que Jeová castigava os homens por seus pecados. Intuitivamente, sentia que aquele era um conceito falso e cruel e o rejeitava. Depois que me foi mostrada a verdade sobre a criação, não podia compreender por que a consciência perfeita não criava seres perfeitos feitos à imagem de seu Criador, amor inteligente. Perguntei ao Criador, a consciência universal, por que a humanidade suportava tanto sofrimento e maldade. Então, me foi mostrado com toda a clareza que todos os problemas que os humanos experimentavam surgiam do ponto central do eu, que a ciência agora chama de ego. Este manifesta a si mesmo na personalidade como uma necessidade impulsionante para defender-se da crítica ou do ataque físico-emocional,
e uma necessidade impulsionante semelhante de se afastar dos demais para chegar primeiro na corrida da vida. Também se manifesta na personalidade como uma necessidade impulsionante de adquirir tudo de melhor para si mesmo, apesar da oposição dos demais, e uma necessidade impulsionante semelhante de agarrar-se às suas posses pessoais, sejam elas parentes, amigos, bens materiais ou conquistas, a despeito de toda oposição. Também me foi dado compreender que sem estes dois impulsos do ser criativo, fundamentais, eternos e inalteráveis, não haveria nenhuma criação. Este é o segredo da criação, o segredo da existência e do ser individual.